nhoque foi concebido no século XIX na Itália, numa época em que a farinha de trigo estava muito cara. O italiano adora fazer massa, então como sobreviver sem a farinha de trigo e fazer massa ao mesmo tempo? Algumas pessoas tiveram a ideia de juntar um novo amido, essa mistura de farinha e ovo, e criar uma nova massa. E o amido escolhido foi a batata. Exatamente, batata era alimento de pobre naquela época, então misturaram batata, farinha e ovo e deu certo até hoje. E hoje em dia até rico come. Então vamos aprender a como fazer o nhoque de batata. E para isso vamos precisar de meio quilo de batata, um ovo inteiro e também uma xícara de farinha de trigo e mais um pouquinho, geralmente um quarto de xícara, para caso de polvilhar a nossa bancada, que a gente vai precisar disso. O nhoque não usa muita farinha, porque a batata é o que vai dar a liga. É importante que ela esteja sequinha. E para isso vamos aprender alguns métodos de cozimento. O melhor método para cozinhar batata é aquele em que se absorve menos água. E nesse caso é sempre assando. Assando, você não vai ter água na batata e vai até ter perda de água. E até então vai usar menos farinha. Ou então você pode pegar sua batata e assá-la nas ruas de Bangu, ainda mais no verão que vai estar quente pra caramba, não vai ser nenhum problema para você, certo? Mas se você não tem como assar, nem no micro-ondas, então cozinhe no vapor, usando uma escumadeira, certo? Assim, não vai absorver tanta água e também vai ter menos perda de nutrientes. Se ainda assim você não tiver tais opções, então vamos cozinhar na água, porém em pedaços médios, não em pedaços pequenos, senão a água vai ficar muito forte na batata, vai ter que usar mais farinha e aí seu nhoque não vai dar nada certo, ok? Eu vou cozinhar a batata de dois jeitos para vocês aprenderem. Você tem que pegar a batata, descascá-la e então cortar em pedaços médios e botá-la em água gelada. Você tem que cozinhar a batata desde o início. Quando a água ferver, você conta uns 10 minutos e a partir daí você vai testando com um garfo até que a batata esteja bem macia. Mas caso você queira assar a batata, você pode pegar um forno convencional e deixá-la assando a 200 graus por 40 minutos ou botar no micro-ondas entre 7 a 12 minutos, dependendo do tamanho de sua batata. A batata que eu botei aqui, que pesa quase meio quilo, eu botei 7 minutos primeiro, um lado ficou macio, mas o outro lado não ficou macio. Então eu botei mais 5 minutos para poder assar por inteiro e o resultado foi maravilhoso. Depois de 12 minutos, a batata ficou completamente cozida, ou melhor, assada e pronta para ser amassada tipo purê, que é o desejado para a gente. Batatas a postos, vamos botá-las no recipiente e amassá-las. Mas primeiro precisamos descascar essa batata assada. Deixa esfriar um pouco para depois você cortá-la ou na vertical ou na horizontal. Eu resolvi cortar na vertical. E você, com a ajuda de uma colher, vai retirando toda a carne da batata e botando dentro do vasilhame e depois bote a batata cozida. Você pode misturar métodos de cozimento de batata ou faz tudo cozido ou tudo assado. A opção é sua. Tudo no recipiente. É hora agora de você dar uma amassadinha com um garfo e em seguida colocar o ovo e ir misturando com uma colher de pau. Se quiser, você também pode adicionar uma colher de sopa de queijo parmesão ou, se você não quiser o queijo, adicione uma colher de chá de sal para poder salgar essa batata, porque a assada não tinha nenhum sal e você vai mexendo até que fique tudo homogêneo. Caso você sinta pedaços de batata ainda na sua mistura, você pode usar a colher de pau para amassar esse restante de batata ou usar um pilão ou até mesmo um garfo para terminar de amassar as batatas que ficaram ainda pedaçudas na sua mistura. Então confira sempre se há pedaços de batata, né, para terminar de amassar. No meu caso, faltava um pouquinho, então usei um pilão para terminar de amassar. Tudo misturado e amassado, é hora de acrescentar farinha de trigo aos poucos. Se possível, use uma peneira, vá colocando 3 colheres de farinha de trigo por vez, adicionando a massa
e misturando a ela até ficar tudo homogêneo. Eu adoro essa palavra, vocês já viram, não é mesmo? Quando tudo ficar misturadinho, bem bonitinho, vai colocando de novo a farinha de trigo, sempre de 3 em 3 colheres, porque às vezes a batata pode estar mais seca ou estar mais úmida. Então, se você botar toda a farinha de uma vez só, você pode perder o ponto da massa e o nhoque ficar todo estragado e ficar muito pesado, o que não vai ficar nada legal na hora de cozinhar em água fervente. Ele pode cozinhar demais ou desmanchar-se todo. Então, cuidado na hora de você fazer a nossa massa. Para saber se o nhoque está bom para começar a ser enrolado e ser manipulado aos poucos na bancada de mármore, você pega um pedacinho da massa, enrola nas mãos que nem uma serpente e se ela não grudar na sua mão, ela está ótima para ser manipulada no mármore. Você pega, vai manipulando aos poucos, não é para sovar que nem massa de pão, vai botando um pouco de farinha de novo para ajudar a manipular a massa e sempre com movimentos tipo dobrando uma folha de papel, dando uns tapinhas e sempre manipulando as laterais, porque senão vai soltar muita água e você vai querer colocar ainda mais farinha e sua massa vai ficar muito pesada. Como saber a hora de parar de mexer? Bom, você vai ver que a massa estará menos úmida e você vai sentir que está num bom toque para começar a se enrolar e criar uma serpente. E se ainda assim você tiver dúvidas se seu nhoque estará firme na hora de cozimento, é muito simples. Você vai pegar um pedaço da massa, jogar em água fervente e esperar 2 minutos. Se a massa não subir em até 2 minutos, 2 minutos e meio, ou ela se desfizer, é porque você não manipulou o suficiente ou ainda precisa de um pouco mais de farinha de trigo. E se ela subir, parabéns! You are the winner of this week's challenge. E para enrolar, você vai cortando pedaços com uma faca sem serra e vai enrolando com a ajuda de uma mão ou de duas, dependendo do tamanho do pedaço que você pegou. Se você achar difícil manusear um pedaço grande, manuseie com apenas uma mão e depois vá cortando em pedacinhos de pelo menos 2 centímetros e no máximo 3 centímetros. E sempre com a superfície enfarinhada para que os nhoques não fiquem grudando entre si. Você tem a opção de colocar os nhoques prontos numa travessa enfarinhada, como sempre, para que eles não fiquem grudados, ou deixá-los simplesmente no mármore e de vez em quando dar uma sacudida entre eles, botando um pouco de farinha. Para cozinhar, vamos botar água para ferver com sal e quando a água estiver fervendo, você vai botar alguns pedacinhos de nhoque, não mais que 15, porque senão eles vão começar a grudar entre si no fundo da panela, o que você não deseja. Deixe lá, eles vão cozinhar entre 2 e 3 minutos e assim que eles começarem a subir para a superfície, você deixa uns segundos e os retira e você ou coloca num pirex que esteja um taro com manteiga ou azeite, ou você põe numa tigela com água bem gelada para que o cozimento pare enquanto você faz o molho. Você vai repetindo esse processo até que você tenha todos os nhoques que você quer cozidos. E aí estão. Seus nhoques, esses travesseiros fofinhos e suculentos, estão prontos para serem comidos, seja dourados numa manteiga com alho ou molhados no molho. Eu fiz o molho branco, cuja receita já tem no nosso canal, seja no YouTube, seja no Instagram. E você pode também fazer molho de tomate, bolonhesa, o que você preferir para você. Quando eu estava em Roma, eu fui comprar nhoque, pacote de meio quilo no mercado, porque nhoque em Roma é outra coisa, né, gente? Desculpa. E fui levar para minha amiga Raquel Mourão pra gente almoçar, eu, ela, o marido dela e a mãe dela. E ela falou, pacote de meio quilo de nhoque? Dá só pro meu marido, vou comprar mais nhoque. Pois é, o nhoque é uma coisa irresistível. E esse nhoque, então, super levinho, super macio, com molho bem gostoso, bem temperado. Não tem como igualar, não é mesmo? Então dedico esse vídeo à minha amiga Raquel Mourão e essa história de nhoque que nós tivemos há muito tempo. E ela vai ter que lavar a louça, porque afinal de contas, se eu cozinho, eu não lavo. Até a próxima, gente, e boa comida!